A gente vai seguir falando sobre a tensão comercial provocada pelas tarifas de Donald Trump. Nós conversamos agora com o professor da Universidade de Relações Exteriores da China, Marcos Vinícius de Freitas. Professor, muito bem-vindo aqui ao Live CNN. Muito obrigada por tirar um tempo aí na sua agenda para ajudar a gente a entender todo esse conflito. Eu gostaria que o senhor trouxesse aqui para a gente o seu olhar sobre de que maneira toda essa tensão que está atingindo tantos aspectos das relações entre os países tem efeito ali no comércio internacional e particularmente aqui no Brasil, olhando especificamente para a questão comercial. Como que o senhor enxerga aí essa escalada, essa subida de tom para um nível tão alto como que a gente está vendo? Bem-vindo, bom dia para o senhor. Bom dia, é um prazer conversar com vocês sempre. O que a gente nota nesse processo todo, e o governo da China acabou de emitir justamente um documento tratando a respeito da relação comercial entre China e Estados Unidos, enfatizando que, em primeiro lugar, não foram eles que começaram esta guerra comercial. Essa guerra comercial teve início lá no início no primeiro governo Trump e foi seguida também pelo governo Biden e retomada agora pelo pelo presidente Trump. E o que nós vemos é que o objetivo é extremamente voltado aos desafios que os Estados Unidos enfrentam pelo fato de terem se tornado aí menos relevantes na questão da produção de novas tecnologias, na questão da tecnologia verde, nos veículos elétricos, e nós observamos que a inovação nos Estados Unidos deteriorou muito nesses últimos anos, talvez porque perderam muito da industrialização. E o próprio Marco Rubio disse recentemente que o grande desafio dos Estados Unidos é que não pode viver somente de serviços. Então, o presidente Trump busca aí, nessa tentativa de resolver os problemas domésticos, criar um problema global, como a gente nota. E os chineses têm se preparado justamente para esse processo todo, já sabiam que isto poderia acontecer e foram gradativamente reduzindo a importância comercial dos Estados Unidos no seu PIB, não é? E também na sua participação no comércio global da China. E isso é importante porque a China começa, nesse processo todo, a também poder explorar as parcerias que desenvolveu nessa história toda. Agora, não há dúvida de que esta situação tem um impacto global. Nós vamos talvez aí observar que produtos chineses poderão ser aí deslocados para outros mercados em razão disso. E uma coisa que também existe e é importante é que nessa situação toda, países como o Brasil, que tem ali um interesse agrícola, que é concorrente direto dos Estados Unidos, poderia se beneficiar deste processo todo. Mas é disruptivo, é uma guerra comercial e todos sabem que numa guerra comercial o resultado sempre é muito negativo, porque isso também tem uma implicância sobre o preço global das coisas, não é? Se você começar a pensar, a China ela não produz só os produtos, isso é resultado de uma reunião de produtos que vem de outras partes do mundo. Então, todo mundo é afetado nesse processo. Professor, vou passar a palavra para a Priscila Yasbeck, que é a nossa correspondente lá em Nova York, que está cobrindo super de perto esse caso. Pri. Obrigada, Clarissa. Professor, queria te perguntar sobre um retrospecto dessa guerra comercial, né? A ironia dessa guerra comercial é que foram os próprios Estados Unidos que abriram as portas do comércio global para a China, lá em 2001, com a entrada da China na Organização Mundial do Comércio, que inclusive está bem combalida nesse momento. E o que eu queria perguntar, professor, é se já dá para saber quem vai sair vitorioso dessa guerra comercial. A gente está falando das duas maiores potências do mundo, a gente está falando de China e Estados Unidos, mas duas potências que têm questões econômicas complexas para resolver dentro de casa. Os Estados Unidos com déficit ali beirando os 7%, né, um saldo negativo das suas contas públicas beirando os 7%, essa dificuldade de se reindustrializar, que muitos economistas dizem que pode demorar décadas para os Estados Unidos conseguirem se reindustrializar e compensar esses produtos que não vão mais chegar aqui ou que vão chegar mais caros aqui nos Estados Unidos. Por outro lado, a China também vem de
uma desaceleração econômica, tinha um PIB que crescia 10% ao ano há pouco tempo, agora está com uma desaceleração econômica muito forte e também enfrenta, né, vem de uma crise muito forte no mercado imobiliário. Qual potência o senhor acha que vai sair vitoriosa dessa guerra? Veja, todo mundo sempre diz que você não deve apostar contra os Estados Unidos, né? Mas os Estados Unidos enfrentam aí uma série de problemas com relação ao seu endividamento, a falta de inovação, a perda do parque industrial, a questão de infraestrutura defasada, o fato de não ter aí a capacidade de concorrer em pé de igualdade hoje em dia com a China. E por isso tem vindo aí, desde o governo Trump, há alguns anos já, sofrido uma campanha enorme de reputação, né, de destruição de reputação, e os americanos têm feito isso juntamente com os europeus em muitas circunstâncias. Então, você gera, inclusive, na cabeça das pessoas, uma imagem de uma China que não é a realidade do país. A China é hoje um país moderno, tem os seus desafios, os chineses dizem que a China é um país em desenvolvimento e sempre será um país em desenvolvimento, mas a China tem aí dado grandes passos e grandes avanços. E você vê, né, até mesmo o fato de o vice-presidente dos Estados Unidos ter se referido à China como um país de campesinos, dá uma impressão muito clara da questão da arrogância dos Estados Unidos com relação àquilo que aconteceu com a China. E você tem uma realidade. Os Estados Unidos apoiaram a entrada da China na Organização Mundial do Comércio, foi um ponto importante para a China na ocasião. Claro que o objetivo norte-americano também era, de alguma forma, controlar a China a partir daquela situação, mas os chineses, com a sua inventividade, com a sua engenhosidade, conseguiram evoluir bastante no processo econômico e deram uma volta tecnológica por cima em muitos aspectos, considerando que a tecnologia é algo disruptivo e essencial para o desenvolvimento econômico chinês. E claro que os números também mudaram, não é? A China, hoje em dia, ela cresce 5%, mas os 5% de hoje são mais do que os 10% do passado, porque a economia chinesa é muito maior do que nós tínhamos há alguns anos atrás. Agora, o fato que é importante destacar é que os chineses se prepararam nesse processo todo para um desengajamento dos Estados Unidos e, claro, que têm se preparado ao construir uma rede de suporte internacional e de parcerias internacionais. Os chineses estudam com muito afinco dois casos muito importantes. Aquilo que aconteceu com o Japão, na forma como os Estados Unidos colocaram o Japão numa situação financeira complicada, que levou o Japão a uma situação de recessão que durou muitos anos, e também o colapso da União Soviética. E claro que os chineses entendem que para os norte-americanos seria muito interessante que a China se transformasse numa nova União Soviética, mas o que os chineses fizeram através dos acordos da nova Rota da Seda foi justamente se transformar no principal parceiro comercial do mundo inteiro. E claro que a China também não está alheia àquilo que acontece no mundo. O modelo chinês foi baseado na exportação por muito tempo e ele passou também, e aqui é importante de relembrar, Priscila, as consequências da Covid, né? O mundo inteiro sofreu a Covid, quando todo mundo achava que ia se recuperar, veio a guerra da Ucrânia e agora veio a situação em Gaza. Então, esses problemas também têm um impacto que afetam também a própria China, que é a grande indústria, né? A grande máquina industrial do mundo e é responsável pelo crescimento global, até muito mais do que os Estados Unidos, quando a gente fala de crescimento econômico, não financeiro. Hoje em dia, os Estados Unidos ainda têm uma prevalência muito grande no setor financeiro, mas na parte de economia, a China está em primeiro lugar. Professor, pegando embalo aí nesse argumento do senhor sobre a China sendo motor de crescimento global, a gente enxerga e a gente ouve com muita frequência aqui no Brasil, de integrantes do governo federal, que onde se fecha uma porta, se abre outra. Então, que haveria aí alguma maneira de o Brasil também se beneficiar no comércio internacional, inclusive numa relação que envolva a China, por conta desse tarifaço do presidente americano Donald Trump. Tem gente que diz que essa turma está subdimensionando o tamanho do efeito dessa política de Trump no mercado brasileiro. Tem gente que diz que não, olha, realmente pode ser interessante em determinados setores. Eu gostaria do seu olhar a respeito disso,
Pensando aí na posição em como o Brasil fica posicionado nesse confronto entre China e Estados Unidos. Resta saber, né, o quanto que o governo brasileiro vai estar disposto a aguentar pressão dos Estados Unidos na relação com a China. Nós já tivemos problema no passado com relação à Huawei e o 5G, não é que o Brasil até hoje é afetado porque justamente houve uma pressão do governo americano e o governo brasileiro cedeu na ocasião. Mas que existe uma oportunidade grande para o Brasil, existe. Nós não podemos esquecer e deixar de considerar que nós somos concorrentes dos Estados Unidos na questão agrícola com a China. E, obviamente, que nós poderíamos buscar, neste momento, um fortalecimento da parceria. Veja que interessante, os chineses estão justamente colocando tarifas sobre os produtos agrícolas, uma vez que esta é uma base importante para o presidente Trump quando a gente fala da questão eleitoral. Só que como ele é presidente de um mandato só, talvez ele não tenha isso mais e não leve isso mais em consideração. Então, eu sempre falo, seria o momento de o pessoal no Ministério de Desenvolvimento e de Comércio Exterior no Brasil já estar preparando as malas para vir para a China para oferecer uma quantidade de produtos que nós poderíamos facilmente substituir os Estados Unidos. Os chineses, o ideograma que você tem, tanto para crise e oportunidade, as duas palavras têm um ideograma em comum, o que significa que toda crise também é uma oportunidade. Então, pode ser aí um momento de o Brasil fortalecer a sua parceria com a China, no sentido de desenvolver novos negócios. Então, é hora do presidente Lula ligar para o presidente Xi Jinping e buscar aí estabelecer novas perspectivas, uma vez que nós estamos vendo que o mundo está se dirigindo para a Ásia. Isso é fato, não é? É só nós olharmos aí o crescimento da ASEAN, das outras organizações asiáticas, e você pensar que existe aí um oceano de possibilidades e não ficar mais naquela questão de ficar justamente mendigando um acordo com a União Europeia. Nós vimos aí mais de 20 anos negociando com a Europa e o acordo ainda tem vários problemas adiante, ou mesmo sabendo que o fortalecimento com a China pode criar aí oportunidades muito grandes, no sentido de que teremos o acesso ao mercado crescente. Então, é um momento aí de refletir as parcerias no futuro e se fortalecer. Claro que aceitando e entendendo que haverá pressão por parte de Washington com relação a qualquer movimentação que o Brasil fizer. Nós conversamos com o professor da Universidade de Relações Exteriores da China, Marcos Vinícius de Freitas. Professor, muito obrigada pela participação aqui no Live CNN. Um prazer conversar com vocês sempre.